que forem encontrando, vamos dizendo: Jesus ressuscitou. Assim diz a palavra do Senhor. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Vou repetir. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram. Você pode dizer amém? Fala: Senhor, fala comigo. Senhor, fala com meu irmão. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição é um dos assuntos mais importantes do cristianismo. É a doutrina da ressurreição. Eu e você, nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é uma fantasia, mas é uma realidade. Todo o seu sacrifício não é um conto de história, são fatos reais. São fatos reais. O que os atores de Hollywood eles retrataram nesse filme Paixão de Cristo é só uma pincelada daquilo que realmente foi o sofrimento de Jesus. Uma pequena ideia, mas com certeza foi muito pior do que aconteceu. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. O túmulo onde sepultaram Jesus está vazio. Ele não está lá. Ele foi até lá, mas ele não está lá. Ele ressuscitou. Então é um assunto, meus irmãos, dos mais importantes do cristianismo. É tão importante que o apóstolo Paulo, ele vai relatar um capítulo com 58 versículos, escrevendo a igreja de Corinto, mostrando a sua importância, ensinando aquela igreja sobre a ressurreição de Jesus. Uma vez que alguns ainda conservavam a doutrina da ressurreição, outros já não mais conservavam, acreditavam mais na doutrina da ressurreição, estavam dando ouvido a fábulas, desacreditando da ressurreição de Jesus. E Paulo precisa escrever para relatar que realmente Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Há muita gente que não acredita que isso aconteceu. Há pessoas, talvez há pessoas no nosso meio aqui, que não acreditam, ou que acreditavam e deixaram de acreditar. Mas o certo é, Jesus morreu e Jesus ressuscitou segundo as Sagradas Escrituras. Aceita o homem ou não aceita o homem, acredita o homem ou não acredita, Jesus morreu e Ele ressuscitou. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. São muitos versículos, 58 versículos, eu não quero falar todos eles, mas eu separei alguns, pois o tempo não nos espera. Então você que abriu a sua Bíblia e fechou, por gentileza, abra novamente. E você que abriu e que está aberta, continue com ela aberta e não feche. Aleluia. O versículo 1 diz
Irmãos, Paulo dizendo, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo aquilo que ele já havia falado anteriormente aos irmãos de Coríntios. Por isso que ele fala, irmãos, eu quero lembrar. Talvez para alguém pode falar assim, mas o pastor passou esse filme no ano passado. O pastor falou essa palavra esses dias, está falando novamente. Meus irmãos, é muito importante nós trazemos sempre a memória. Paulo está dizendo, eu quero trazer-vos a lembrança das boas novas que preguei. Evangelho significa boas novas. O anúncio da ressurreição de Jesus são boas novas, são boas notícias. Que notícia maravilhosa é saber que Jesus ressuscitou. Tem notícia melhor do que essa, irmão? Aleluias. Ele diz, eu quero trazer-vos a lembrança. E quando nós observamos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer, não me canso de falar as mesmas coisas. É importante a repetição. É importante que nós trazemos a lembrança, para jamais esquecermos daquilo que Jesus fez por mim e por você. Versículo 3 ele diz, pois que primeiramente lhe transmitir foi o que recebi. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que está transmitindo, que está ensinando aos irmãos de Corinto aquilo que ele aprendeu. Ele não está falando nada dele. Ele está falando daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu, fatos reais. Aleluias. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu. Qual foi a razão da morte de Jesus? Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? A resposta é clara. Ele morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. Você morreria por o pecado de alguém? Pegue aí alguém que cometeu um delito, um crime. Você morreria por essa pessoa? Você seria encarcerado no lugar dela? Você teria coragem de falar assim, olha, liberta ele, que eu vou cumprir a pena no lugar desse criminoso? Você e eu teríamos coragem? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. O pecado era meu, o pecado era seu. Ele morreu pelo seu pecado e você não pode esquecer disso. Era para você morrer. Fala, era para eu morrer. Aquela cruz era para mim. Fala, aquela cruz era para mim. Era para nós, queridos. Mas ele tomou o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar. Aleluia. E morreu por causa dos nossos pecados. Aleluia. E ele diz, segundo as Escrituras. Aleluia. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você observar, depois você vai ler na sua casa, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19, lá está relatado, nas Escrituras Sagradas, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então Paulo não está falando nada dele, ele está falando algo relatado nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo morreu por causa do meu pecado, do seu pecado, segundo as Escrituras. Aleluias. Ele diz no versículo 5, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Paulo diz que logo após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a algumas pessoas. Ele vai relatar algumas pessoas aqui.
Porque havia uma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus. Muitos estavam duvidando. Não, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Era um impostor. Alguns historiadores vão dizer que Jesus não ressuscitou, que ele não morreu, e quem morreu foi Judas porque traiu, e que Jesus não ressuscitou coisa alguma. Mas Paulo vai tratar da ressurreição de Jesus mostrando testemunhas oculares que estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Jesus, quando ele ressuscita, ele não partiu, não foi assunto ao céu imediatamente. Ele ficou aqui na terra seus 40 dias ainda. Por isso que Paulo diz que ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Versículo 6. Depois disso apareceu mais a 500 irmãos, de uma só vez. Primeiro apareceu a Pedro, apareceu aos 12, ressuscitado, com o corpo glorificado. Depois apareceu para 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecidos. Eu falei, apareceu para alguns 500 irmãos. Alguns já dormem no Senhor, mas outros ainda vivem. Paulo está dizendo que pessoas ainda vivem na época de Paulo ali, que viram Jesus Cristo ressuscitado. Eles viram. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Olha quantas aparições de Jesus, quantas testemunhas oculares. A Pedro, aos 12, aos 500, a Tiago, e então a todos os apóstolos. Versículo 8. Depois deste apareceu também a mim como um que nasceu fora de tempo. Olha que Paulo, ele é modesto, né? Ele não quer a glória para ele sempre vai atribuir a glória para Deus. Como ele está escrevendo, ele poderia falar para ele, olha, ele apareceu para mim, ele poderia colocar ele em primeiro lugar, pegar a glória logo para ele, puxar a brasa para a sua sardinha, né? Mas não, ele dá uma lista de quem primeiramente Jesus apareceu, e ele vai colocar ele em último lugar. E por último, apareceu a mim como um adotivo. Ele, em outras versões, fala como um abortivo que nasceu em fora de tempo. Você sabe que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, né? Onde ele perseguiu o povo de Deus. Saulo perseguiu o povo de Deus, né? E Jesus aparece para ele, fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Fala, quem és tu, Senhor? Jesus fala assim, eu sou Jesus, aleluias, quem tu persegues, aleluias. Apareceu para Paulo, ele fala, depois apareceu para mim, aleluias. Versículo 12, ele diz, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Olha o que está acontecendo na igreja de Coríntios. Os irmãos estavam pregando sobre a ressurreição de Jesus, mas desconfiando da ressurreição dos mortos. Quem tem parente aqui que já dorme no Senhor? Quantos tem? Muitos de nós temos, né? Parentes, nós temos amigos que dormem no Senhor. Os coríntios, eles tinham muitos parentes, amigos, conhecidos, que já dormiam no Senhor. E eles acreditavam na ressurreição de Jesus. Porém, entretanto, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Havia uma confusão. Como assim? Acreditam que Jesus ressuscitou, mas que os mortos eles não acreditam? Que os mortos não vão ressuscitar? Paulo vai ensinar eles. Versículo 13. Se há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, versículo 13, nem Cristo ressuscitou. Paulo diz aqui. Se vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, então nem Cristo ressuscitou. Versículo 14.
E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Já pensou se Jesus tivesse ressuscitado? Era inútil a nossa fé, a nossa vinda aqui. Falar de alguém que não ressuscitou. Se você observar os adeptos de Maomé, os seguidores de Maomé, os seguidores de Buda, eu imagino a dificuldade para eles de falarem de Maomé e de falarem de Buda. Porque eles estão falando de pessoas que foram influentes aqui na terra e que muitos seguiram, mas que eles morreram e que eles foram sepultados. E os restos mortais deles estão lá. Estão lá. E que esses profetas, entre aspas, eles morreram, mas não ressuscitou. Eles continuam mortos. Já parou para pensar? Você falar de alguém que morreu e está morto? Fala de Maomé. Maomé foi um profeta. Tá, e cadê ele? Morreu. Mas e aí, cadê? Tá? E aí, mas ressuscitou? Não, continuou morto. E Buda? Buda tal, foi uma pessoa tal, influente e coisa e tal. E cadê ele? Morreu. Mas e aí? Onde ele está? Ele ressuscitou? Não, continua morto lá. Mas Jesus é diferente. Aleluia. Jesus é diferente. Repita comigo, Jesus é diferente. Aponta para a pessoa que está do teu lado e fala, com Jesus é diferente. Nós pregamos a Jesus. Falamos dele com entusiasmo, que ele sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo, está aqui hoje. Aleluia. Então Paulo fala, se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou, então é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação. Estão perdendo tempo aí. Oh, aleluias. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. É muito forte essa palavra de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e todos nós ainda estamos nos nossos pecados. Eu volto a repetir para os irmãos que estão aí entendendo a palavra. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Por causa do meu pecado. Não coloca nossos não, tá? Meu. Porque às vezes a gente coloca nosso, a gente quer sair de fininho. Né? Fala, por causa do meu pecado, Jesus morreu. Foi por isso que ele morreu. Mas se estão dizendo que Jesus não ressuscitou, então nós ainda estamos no nosso pecado. Ei, eu quero falar para você que você não está mais no seu pecado. Fala, eu não estou mais no meu pecado, pois Jesus pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu, pagou, você não deve nada, meu irmão. Fala, eu não devo nada. Fala, a dívida que era contra mim, Jesus pagou. Alto preço. Aleluias. Entretanto, nós não estamos mais no nosso pecado. Paulo fala assim, se vocês dizem que Jesus não ressuscita, que os mortos não ressuscitam, e se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou, e vocês ainda estão nos seus pecados. Versículo 18. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo só vai piorando a coisa, estreitando a coisa. Ele fala, vocês ainda continuam nos seus pecados, é inútil a pregação, e os que morreram estão perdidos. Quantos tem ente querido que já dorme em Cristo? Amigos, quantos tem? Levanta sua mão. Muitos de nós temos, a maioria de nós temos aqui. Então, os entes queridos, nossos amigos, pessoas que nós amamos, estão completamente perdidos, pois Jesus não ressuscitou, eles também não vão ressuscitar. Estão perdidos, coitados.
Aí tem que ir para a doutrina lá do purgatório. Da indulgência, voltar à indulgência. Pagar indulgência para que aquele que cometeu o delito da morte vai sair lá. Isso é completamente errado, fora das escrituras sagradas. Nós sabemos que aqueles que dormem em Cristo, diz a palavra do Senhor, vão ressuscitar primeiro. Aleluia. Jesus ressuscitou para que todos que dormem em Cristo Jesus, no dia do arrebatamento, vão ressuscitar também. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20 ainda. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormem. O primeiro a ressuscitar, o primeiro a ressuscitar e continuar vivo é Jesus Cristo. Se você olhar para a história, você vai ver que Lázaro morreu e Jesus Cristo fez o quê? Ressuscitou. A filha de Jairo morreu e Jesus fez o quê? Ressuscitou. Os ossos do soldado ali, os ossos de Eliseu, quando o soldado assírio caiu na cova. O soldado assírio morreu e lançaram ele na cova ali que foi sepultado Eliseu. O que aconteceu quando ele caiu lá? Ressuscitou. O filho da sunamita, quando foi até Eliseu, estava morto lá. Eliseu foi lá, correu, deitou sobre ele, e ele fez o quê? Ressuscitou. Sim ou não? Paulo está pregando no Areópago, e de repente tem gente lá dormindo. Tem ninguém dormindo aqui não, né, irmão? Se tiver alguém dormindo, ele fala assim, acorda, porque senão tu cai da janela. Acorda, senão tu cai. Você fica pescando lambari, fica pescando lambari aí, ó. Paulo está pregando e tem um cidadão lá na janela dormindo, pescando lambari. De repente ele pescou tanto, que caiu e quebrou o pescoço, caiu morto, diz a Bíblia. Pessoal, todo mundo, Paulo, corre pelo amor de Deus, eu quero te matar, só porque você está pregando e agora o menino morreu. Fala, calma aí, fica tranquilo. Paulo foi lá, se debruçou sobre a criança, volta à vida, em nome de Jesus. Aleluias! E aquele menino ressuscitou imediatamente. Então a Bíblia nos mostra vários momentos de pessoas que morreram e ressuscitaram, mas o que aconteceu? Morreram de novo, e estão sepultados, morreram novamente. São fatos que aconteceram, mas com Jesus é diferente. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todos sempre. Aplauda Ele, irmão, aplauda Ele, pelo amor de Deus, glorifica. Aleluia, isso é poder. Ele venceu a morte, Ele matou a morte. A morte morreu com Jesus. Aleluias, oh glória a Deus. Porém, Ele é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, está vivo para todos sempre, é o primeiro. E nós seguimos os passos de Jesus. Eu falei, eu sigo os passos de Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, os que dormirem em Cristo vão ressuscitar também. Glória a Deus. Versículo 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Qual que é o último inimigo a ser destruído, irmãos? Repita comigo: o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Pastor, mas não é o diabo, não? Não é o diabo. É a morte. O inimigo das nossas almas, Satanás, já está vencido. Glória a Deus. Fala, o diabo já está vencido. Jesus venceu ele. Aleluias. Rapidamente, Mateus capítulo 25, porque talvez você está pensando, mas será isso? Será mesmo? O pastor está falando isso? Olha o que a Bíblia diz:
Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo já foi sentenciado. O próprio Deus preparou um lago de fogo para ele, está pronto, já foi sentenciado. Para o diabo e os seus anjos, está pronto, já está vencido. João também diz, o Evangelho de João, ele diz, capítulo 16, versículo 11, o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando o diabo está perturbando você, porque ele não só, sabe se ele perturba só a mim, irmão? Porque ele me perturba o tempo todo. Eu acho que eu não sou diferente de você, não. Ele perturba todos nós o tempo inteiro. A sua função é essa. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando pessoas a tragar o tempo inteiro, nos perturbando o tempo inteiro. Mas entenda isso, irmão. Quando o diabo começa a te perturbar, ei, e ele é espírito, tá? E ele não aparece assim, ó, com chifre, com rabo e com um garfo, parecendo aquele lá desenho do Pica-Pau, o anjinho bom. Não. Ele é espírito. Então, como ele é espírito, para ele perturbar você, ele se aposta em algo, em alguém. Está entendendo? Ele se aposta, se apodera. Não foi isso que aconteceu lá? No Éden, ele se apoderou de quem? Da serpente. Então você tem que estar ligado, esteja ligado. O diabo está se apossando de situações e você está desligado. Você está sendo atacado, bombardeado, e você está acovardando e achando. Cuidado, fique atento, fique ligado, antenado. Fique despercebido, não. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Quando o inimigo estiver me perturbando, apossando de água de alguém, o que é que eu tenho que fazer? Declare para ele: você já está vencido, meu Jesus te venceu, você é derrotado, sai em nome de Jesus. Pronto. Ele tem que declarar que o diabo é derrotado, que ele não tem poder na sua vida. Aleluia. Você já estava sentenciado, irmãos. Aleluia. Já está chegando o momento dele ser lançado no lugar onde Deus preparou para ele e seus demônios. Mas o último inimigo a ser vencido, diz a palavra do Senhor, é a morte. Aleluias. É o último inimigo nosso. E que vamos vencer. Fala: eu vou vencer a morte. A morte não tem poder. Repita: a morte não tem poder contra a minha vida. Fala: eu vou vencer ela. Aleluias. Os meus entes queridos vão vencer também. As pessoas que você ama vão vencer. Aleluia. Nós vamos vencer a morte. Por quê? Porque Jesus já venceu. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Nós também vamos vencer. Aleluias. Aqueles que morreram vão ressuscitar. E a morte vai ser envergonhada. Oh, glória a Deus. E mais, vamos adiantar um pouquinho aqui. Versículo número 51. Ele diz: Eis que eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Paulo está dizendo: nem todos vão morrer. Nem todo mundo. Se Jesus voltar hoje, glória a Deus, né? Não vamos morrer. Estaremos com Cristo. Mas muitos já dormem no Senhor. Mas todos serão, que irmãos? Transformados. Ei, irmãos, no arrebatamento da igreja, quando eu e você estivermos com Cristo, aleluias, lá não vai ter enfermidade, não vai ter crise financeira, sabe? Você não vai precisar, sabe, de produtos de beleza, sabe? Esse corpo nosso que envelhece,
Aleluias. Não vai envelhecer mais. É um corpo glorificado. Glória a Deus. É o que o Senhor preparou para nós. Tanto aqueles que dormem, tanto aqueles que não dormirem em Cristo, a participar do arrebatamento da igreja, terão o seu corpo transformado, corpo glorificado. João diz assim em Apocalipse, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Lá não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter dor. É alegria, é prazer, de uma forma, irmão, extraordinária. Dias atrás, eu tive um sonho, uma visão. O nosso pastor, saudoso pastor presidente, pastor Joaquim, que dorme no Senhor. Irmão, mas que visão maravilhosa, não sai da minha mente. Porque Deus, irmãos, por isso que é importante você estar em espírito. Deixa a carnalidade de lado. Se você quer ver as coisas de Deus, deixa de ser carnal. Senhor, me leva ao terceiro céu, como o Senhor levou o apóstolo Paulo. Senhor, me dá a visão. Mas tu só está na carne, como é que você quer ver? Ele quer te mostrar. Ele quer ter intimidade com você, mas na carne, a palavra do Senhor fala assim: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer ter visões dos céus, você quer ter momentos maravilhosos com as mansões celestiais, e até porque a Bíblia diz isso, que aqueles que receberam Jesus como Salvador, pensam no céu, para você pensar no céu. E uns dias atrás eu tive uma visão com o nosso saudoso pastor presidente. Irmãos, muito claro, nítido. Talvez um irmão aqui que estão novatos não lembra dele, mas muitos que lembram dele, nosso pastor Joaquim, Antônio de Moraes. E ele estava em um ambiente, em um lugar, parecia assim algo que ele estava preparando uma comida, parecia uma cozinha. Olha, eu não contei isso nem para minha esposa. Não sei por que eu estou falando isso aqui agora. E a palavra, é minha memória, né? E eu olhei assim para ele olhou para mim, irmão, mas deu um sorriso tão lindo, tão perfeito, de uma alegria, de um contentamento sem igual que eu nunca tinha visto. Sabe, irmão, o que Deus preparou para você, o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nunca chegou no nosso coração. O que Deus preparou para aqueles que Ele ama, Ele já preparou, é um lugar de contentamento sem igual. Nós não temos noção do que é as mansões celestiais, não temos noção. Então busque a Deus em oração, entre em espírito, que o Senhor vai começar a mostrar para você, irmão, um pedacinho da glória que Ele preparou só para a igreja. Fala, é só para a igreja. Fala, eu sou igreja, então é para mim. Tempos atrás, eu tenho duas irmãs gêmeas, uns anos atrás, e elas estavam na praia, as duas e uma sobrinha minha. E de repente as três começaram a afogar. Irmão, quando me falaram, relataram depois, meu coração veio na boca, assim, foi uma agonia tão grande. E as três começaram a afogar. Aí, de repente, uma conseguiu se sair, e foi lá e resgatou uma e puxou a outra, e a outra, minha irmã, também tinha três afogando. E ela relata, ela conta o testemunho, ela fala, que já estava indo para a glória. Ela falou que o ambiente que ela começou a ver foi algo tão maravilhoso, que quando ela despertou, que saiu lá, ela brigou com minha irmã. Mas por que você me tirou? Sério, irmão, falando sério. Ela falou, estava tão bom onde eu estava, tão maravilhoso. Para nós aqui, nós ficamos chorando, nós ficamos em luto, isso é normal, irmãos. Mas quem dorme em Jesus Cristo, irmãos, é contentamento sem igual. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz assim que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. Fala, um dia estarei lá. Aponta para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você quer ir comigo? Aleluia. Oh, glória a Deus.
Oh, Jesus querido. Aleluias. Versículo 52, para concluirmos. No momento no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aleluias. Pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Aleluia. Versículo 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a tua força? Aleluia. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Aleluias. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cadê a força da morte? Jesus Cristo venceu a morte. Eu e você também vamos vencer. O último inimigo a ser vencido é a morte. E esse corpo que corrompe, que peca, que faz muitas coisas erradas, lá na glória, aleluia, terá um novo corpo transformado para a glória do Senhor. Quantos querem, quantos querem, quantos querem, quantos querem? Aleluia. É só para a igreja. Se coloque de pé. Aleluias. Quem não é igreja passa correndo a ser igreja. É só para a igreja. Oh, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor, aleluia, é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Como é bom falar do amor, aleluia, daquele, aleluias, que foi à cruz, que morreu, que foi sepultado, aleluias. O inimigo estava celebrando, a vitória, mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Onde está, aleluias, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está a morte, a sua força? Jesus te venceu, e nós venceremos também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda-se Jesus, que ressuscitou, e que está vivo. Ressuscitou, aleluia. Você pode bater as palmas assim, ó. Ressuscitou. Isso, bem alegre, você não está no velório. Ressuscitou. Você está no lugar de vida. Ressuscitou. Então celebre com alegria. Ele ressuscitou e Ó morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Aleluia. Acabou na hora que estava bom.
Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Aleluias. Glória a Deus. Toma seu assento. Em nome de Jesus. Maravilha. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor? Você que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, você que não é crente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Você convidou alguém e ele veio e ele não tomou essa decisão? Convida ele, convida ela com muito carinho. Traga ele para Jesus.